Será mesmo que o capitalismo precisa necessariamente ser o maior inimigo da sustentabilidade em toda parte do mundo? Seja bem-vindo aqui ao canal Energia e Meio Ambiente. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso, porque justamente hoje, dia 20 de janeiro de 2020, o ministro das Finanças do Brasil, o Paulo Guedes, resolve dar uma declaração que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. E uma relação muito clara entre a questão ambiental e a questão econômica. Seja bem-vindo aqui ao canal. Vamos lá fazer uma breve reflexão sobre isso, porque eu acho que é bastante importante. Ora, o que a gente vê aqui é a questão econômica tentando se sobrepor à questão ambiental e à questão também social. A gente sabe que sustentabilidade é o equilíbrio entre essas três forças. Então, de onde vem o ministro Paulo Guedes? O ministro Paulo Guedes vem de uma visão extremamente capitalista. Ele vive dentro de um contexto em que o dinheiro é tudo. Quem tem dinheiro tem, quem não tem é pobre, tem que ser descartado. Então, ele avalia o mundo e ele avalia as pessoas e tudo que é ao redor dele em função do capital que essa pessoa conseguiu ter. Nessa avaliação não entra a questão do contexto tipo de onde a pessoa vem, quais são os desafios, os obstáculos que essa pessoa, ao vir desse ponto, né, da sua vida, desse país, dessa cultura, desses credos, né, de todas as limitações que as pessoas normalmente carregam consigo. Afinal de contas, um filho de uma pessoa que digamos assim, que tem muito dinheiro, né, que é abastecida com grande dinheiro, acesso a melhores escolas, ela vai ter uma questão intelectual mais desenvolvida do que o filho de um catador de material reciclado, né, reciclável, que não tem acesso à educação praticamente. Então, a discrepância entre essas duas mentes. E aí o que ocorre? Quando eu julgo essas duas pessoas simplesmente pelo capital que ela conseguiu acumular, levando em consideração que o capital é o resultado do seu desenvolvimento pessoal e não da quantidade de trabalho. É do seu desenvolvimento pessoal enquanto cidadão, né? Aí eu corro o risco muito grande de estar sendo injusto. Só um adendo, por que não é da quantidade de trabalho? Porque se o capital fosse resultado da quantidade de trabalho, os escravos seriam os mais ricos da humanidade. No entanto, eles foram justamente explorados por pessoas que pensam que a economia, o capital, o capitalismo, que é o sistema onde o capital vale mais do que as questões sociais e ambientais, né, ele precisou explorar essas pessoas justamente para aumentar a lucratividade. Novamente, a gente está vivendo aqui uma situação em que nós temos um ministro que tem o foco puramente na questão econômica, defender que, em nome da economia, deve-se sacrificar as questões ambientais e as questões sociais. E isso é muito grave, gente. Isso é uma ameaça à sustentabilidade. Porque o que é a sustentabilidade? Vamos recapitular, vamos brincar disso novamente, vamos botar isso na prática. Sustentabilidade é a arte de desenvolver a humanidade, a sociedade, desenvolver a questão financeira junto com respeito à questão ambiental. É o equilíbrio entre essas três forças muito grandes. Veja bem, você acredita em Deus? Pois bem, se você acredita em Deus, você vai entender que foi Deus que criou esse planeta. Isso aqui é obra dele. Portanto, faltar com respeito com as questões do planeta é faltar com respeito com as questões de Deus. Eu acredito que ele não gostaria muito disso. Por outro lado, Deus também nos criou e colocou aqui. E ele nos deu inteligência como um recado meio que indireto para dizer, olha, eu quero que você se desenvolva, você vai nascer burrinho, mas lá na frente, conforme você vai se desenvolvendo como pessoa, você vai se dando melhor na vida. A sua qualidade de vida, ela está diretamente relacionada com o seu desenvolvimento intelectual. Então você nasce, você é colocado nesse planeta para aprender e para se desenvolver, porém, respeitando as condições que eu te coloquei nesse planeta. Esse planeta tem essa gravidade, tem essa atmosfera, tem oxigênio, tem água, então respeite a minha obra. E uma coisa que foi criada pelo ser humano é a questão financeira, o dinheiro. Então, a criação de Deus, que é a própria natureza, com a criatura, né, o ser humano comandando esse processo, e aí criou também a questão financeira, que é uma criação do homem, né?
E aí o equilíbrio entre essas coisas é que vai fazer a sustentabilidade. Quando você tenta dizer que em nome da economia você pode destruir a obra de Deus, e que a obra de Deus é secundária, o que vale mais é a sua economia, o seu conceito de vida, em que o capital vale mais do que a vida das pessoas e que a obra de Deus, aí você está cometendo um grave ataque à sustentabilidade do planeta. Acredito que o homem lá de cima não gostaria muito disso. Estranhamente, justamente essas pessoas que falam em nome dele tentam justificar essa defesa da economia, sabe, destruindo o meio ambiente, destruindo tudo dessa forma. Sinceramente, pessoal, não penso que isso seja uma coisa muito inteligente. Eu queria deixar uma reflexão para você, queria saber sua opinião. O que você acha dessa reportagem que saiu hoje aqui? Eu vou compartilhar minha tela para vocês, ó. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, diz Paulo Guedes em Davos. Segundo o ministro da Economia, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Na minha opinião, ele não entende que mesmo precisando comer, o ser humano também precisa respeitar a obra de Deus. E quando ele fala aqui que precisa comer, ele está se referindo às pessoas pobres. Mas, na verdade, quando se destrói o meio ambiente, se destrói em grande massa, em grande número, latifúndios. Não são as pessoas pobres, as pessoas que não têm riqueza, que destroem a natureza. Vamos lá, um exemplo? Veja a população indígena. Seria considerada por esses capitalistas aqui como pessoas extremamente pobres. Afinal de contas, não tem carro, não tem televisão, não tem internet, né? Pelo menos lá na sua essência. Então seriam pobres. No entanto, esses indígenas não destroem a natureza como as pessoas que se sentem representadas aqui por esse cidadão, né? Por exemplo, nos grandes latifúndios. Então, por que jogar agora esse peso em cima dos pobres que precisam comer, como se eles fossem os responsáveis pela destruição do meio ambiente que eles querem fazer? Deixo aqui minha reflexão. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, sabe? E não deixar simplesmente a coisa solta por aí. Porque, afinal de contas, se você acredita que você tem uma missão na Terra, está na hora de você tomar consciência disso, tá certo? Um grande abraço, saudações sustentáveis. Se inscreva aqui no canal e aperte no sininho, porque a gente vai levar você a refletir muitas vezes. Abraço e até a próxima.